Você sabia aí que tem um tipo de questão que todo concurso cobra? Porque, na verdade, eles podem relacionar essa questão aí com, por exemplo, sintaxe, eles podem relacionar essa questão com concordância verbal, enfim, com um monte de coisa, até com tipos de vozes, tá? E aí o concurso vai cobrar isso e você fica sem saber porque você acha que esse conteúdo é difícil. Mas, olha só, entenda uma coisa. Com apenas um conceito, com apenas uma pergunta, você, se ficar no vídeo aqui até o final, vai descobrir como resolver uma questão que sempre cai em concurso porque elas envolvem diversos níveis, tá? Então, bora lá pro vídeo para você aprender. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje eu trouxe uma questão muito legal, tá? E eu falei o seguinte, galera, não é possível, eu tava dando uma mentoria e assim, na prova desse meu aluno, desse meu mentorando, o que aconteceu? Nós vimos pelo menos duas questões com relação a esse tipo peculiar, digamos assim. Não sei se é tão peculiar porque sempre cai, né? Mas na verdade eles mudam o enunciado e aí a galera fica desesperada, tá? Então, bora lá pro quadro para você entender direitinho que pergunta você precisa fazer. E sim, galera, apenas um conceito, uma perguntinha. Que pergunta é essa que você precisa fazer para você não errar mais esse tipo de questão? Então, bora lá pro quadro e fica até o final. A questão vai falar o seguinte, e sim, galera, caiu lá na FGV. Ela fala o seguinte, ó. Nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Nessas duas frases aparecem construções com o pronome se. Você tá vendo que mais uma vez essa questão está sendo cobrada, tá? Então eu vou circular aqui, eu vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês, deixar maior aqui, ó. Nunca se matou, beleza. E depois nunca se apertou, tá? E ele fala o seguinte: duas construções com o pronome se. Sobre esses dois casos, assinale a afirmativa correta, tá? Então temos aqui a famosa palavrinha partícula se, enfim, tá? Quando a gente está estudando a gramática, a gente tem que tomar muito cuidado com esse se. Então, quando aparecer na sua prova o se, você circula aí para não errar, tá? E o que a gente precisa saber? Qual é o conceito? Qual é a única pergunta que a gente precisa fazer para conseguir acertar esse tipo de questão? Bom, é muito fácil. A única pergunta e o único conceito que você precisa ter para resolver esse tipo de questão, de fato, é transitividade verbal. Eu vou repetir aqui com muita calma, transitividade verbal. Então, se você está estudando para concurso e aí você tem dificuldade aí em responder tudo que tem a ver com o se, você precisa lembrar aí de transitividade verbal. Sabendo esse conceito bem amarradinho, você vai conseguir responder 90% aí das questões que caem em concurso com relação ao se, tá? Então vamos analisar esse se e vamos ver as alternativas, tá? E já vai olhando aqui para o quadro para você falar a resposta correta, tá? Vamos lá então analisar esse se. Bom, galera, como eu disse para vocês, o conceito de transitividade é muito importante aqui neste caso, tá? Então olha só, nunca se matou com tanta facilidade em assaltos, tá? Quando eu estou olhando esse verbo aqui, o verbo matar, ele é um verbo intransitivo, tá? Geralmente, o verbo intransitivo, ele não pede complemento. O que acompanha basicamente ali o verbo intransitivo são os complementos em relação à circunstância, tá? Por isso que a gente diz que verbos intransitivos andam de mão dadas aí, por exemplo, com adjuntos adverbiais, tá? Então, esse verbo aqui, matou, ele é um verbo intransitivo. E quando a gente tem a transitividade já esclarecida, por isso você precisa saber de transitividade, a gente já pode afirmar que esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Porque para esse se ser índice de indeterminação do sujeito, ele precisa ter, enquanto transitividade,
ou sem intransitivo, ou verbo de ligação, ou um verbo transitivo indireto, tá? Aqui a gente consegue perceber que nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Tudo que eu tenho aqui são adjuntos adverbiais, então ele é um verbo intransitivo, tá? Então, como eu falei, o conceito de transitividade é extremamente importante. Depois eu tenho o seguinte: nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Mais uma vez, eu quero que você pare, pense e responda. O verbo apertar. Qual é, então, a transitividade desse verbo? Ele é um verbo intransitivo, de ligação, transitivo direto, transitivo indireto? Bom, você vai fazer aquele macete que a gente aprende desde pequeno. Quem aperta, aperta alguma coisa. Então, esse verbo aqui, o verbo apertar nesse caso, ele é um verbo transitivo aí direto, tá? Então, aqui a gente já descobriu. Quando eu tiver um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, esse ser aqui vai ser conhecido como partícula apassivadora. Então, essa questão ela parece ser complicada no primeiro momento, porque tanto esse ser quanto esse ser aqui possuem classificações diferentes, tá? Agora que eu descobri isso, eu vou analisar as alternativas. Então, você percebeu o seguinte: viu o C, você tem que lembrar o conceito, a pergunta, apenas isso, transitividade verbal. Se você está estudando para concurso, aproveite a minha mentoria de língua portuguesa, tá? Vou deixar o meu contato aqui embaixo. Então, se você quiser fazer parte da minha mentoria de língua portuguesa, tem planos lá, tá? Semestrais, anuais, tá? E trimestrais, tá? Claro, com pacotes exclusivos para você que vai fazer qualquer concurso. Eu vou te pegar pela mão, tá? E vou te ensinar ali o caminho do seu concurso. Aquela banca que você teme para sua prova, pode vir aqui para o grupo Prof. Gui Furtado, porque não tem erro, tá? Bora começar o seu planejamento, tá aqui embaixo na descrição o meu contato. Você manda uma mensagem para a gente começar a estruturar aí, ó, o caminho para sua posse, tá? Não demora, porque restam apenas pouquíssimas vagas para minha mentoria de língua portuguesa, beleza? Bora então analisar aí a primeira alternativa e ela fala o seguinte: na primeira frase, assaltos funciona como sujeito da voz passiva. Claro que não. Por quê? Se eu já classifiquei esse ser como índice de indeterminação do sujeito, é claro que eu não tenho sujeito expresso aqui, tá? Até porque quando ele fala aqui assaltos, assaltos aqui está preposicionado. E sujeito, galera, nunca vem preposicionado, então eu não marcaria a primeira alternativa. Letra B. Nas duas frases está presente a indeterminação do sujeito. Nas duas frases, não. Na primeira, eu já marquei. E agora, na segunda, o que vai acontecer? Eu já classifiquei esse ser como sendo partícula apassivadora. Então, olha que interessante. Quando eu falo assim, ó, nunca se apertou o gatilho aqui vai ser o meu sujeito paciente, tá? Meu sujeito paciente, então tem sujeito. Então ele fala que os dois possuem determinação. Claro que não, eu não marcaria a alternativa B. Na alternativa C, ele vai falar o seguinte: na primeira frase, o C ele é classificado como partícula apassivadora e a gente viu que ele é índice de determinação do sujeito. Letra D. Na segunda frase, o C aparece como indeterminador do sujeito. É claro que não, a gente já viu. E a alternativa E, ele diz o seguinte: na segunda frase, o gatilho funciona como sujeito da voz passiva. Aí sim, né? Como eu falei para vocês, o gatilho aqui é meu sujeito paciente. Então, a alternativa correta para essa questão da FGV, relacionando aí função sintática com C, vai ser a alternativa E. O que você precisa para responder uma questão com relação ao C é saber apenas um conceito: transitividade verbal, tá? Então não adianta você querer classificar o C sem antes você descobrir se o verbo é transitivo direto, indireto, de ligação, transitivo direto, indireto. Você precisa saber disso, tá? Viu como não é difícil? Agora eu vou preparar e gravar a aula 4 da nossa nova playlist Grammatics. É aquela playlist em que você aprende português do zero, bem devagar, sem pressa,
para o seu concurso também, tá? Como é que eu faço para assistir essa playlist, prof? Você precisa fazer parte aqui do grupo de membros do Prof. Gui Furtado. O vídeo, né, que eu tô gravando para a playlist Gramatix, ele faz parte desse novo projeto e também do grupo dos apoiadores, tá? Então, se você quer apoiar o meu canal e quer sim ter acesso a essa playlist incrível, básica, do zero para concurso, tá? E acompanhando ali, ó, a primeira aula, a segunda aula, tudo certinho para você, na ordem, entregue assim, ó, de mão beijada. Então faça parte, por favor, do grupo de membros aqui do canal Prof. Gui Furtado, tá bom? Vou ficando por aqui porque eu tenho agora um encontro com os apoiadores. Muito obrigado pela sua companhia, se torne membro, não se esqueça, tá? E também curta, compartilhe o canal sempre, fechado? Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.